Você que é dev e ganha acima de R$ 4.500 por mês, tá na hora de começar a investir. Vem fazer parte da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Link na descrição. A ideia aqui é a seguinte: tem perguntas que são muito frequentemente feitas para devs que estão entrevistando pro nível pleno. Essa daqui é aquela parte da entrevista, né, que é a tal entrevista técnica. Deixa eu só te situar no processo de entrevista aqui, em qual etapa a gente vai estar falando hoje. A gente vai esmiuçar várias perguntas e respostas que você precisa saber se você estiver se encaminhando para uma entrevista de desenvolvedor pleno. E a etapa que a gente vai estar falando hoje é a seguinte, ó. A gente tem geralmente uma etapa com RH, a gente tem a etapa de entrevista técnica, é o que a gente tá vendo hoje, que é uma entrevista com alguém técnico que vai te fazer perguntas e respostas para ver se você tem pelo menos o mínimo nível necessário para atuar naquela empresa. Depois da entrevista técnica, geralmente tem uma entrevista de lead code ou um teste take home. Geralmente são exclusivas, tá? Costuma ser um ou outro ou algum outro tipo de desafio. Por fim, geralmente tem uma de system design e aí a gente tem algum tipo de proposta ou alguma outra entrevista final, tá? Geralmente é nesse formato aqui que acontece. Hoje vamos falar disso aqui, como que a gente passa dessa aqui para essa entrevista mais técnica. É tido que o RH já validou que você é uma pessoa ok, que você é uma pessoa que sabe se comunicar pelo menos mais ou menos. O foco dessa daqui geralmente é mais técnico mesmo. Então é saber ter uma profundidade, ter um conhecimento técnico, conseguir expressar esse conhecimento técnico, né? Porque afinal de contas, se você tiver ele e não conseguir expressar, a pessoa não vai saber que você tem. Existem perguntas que elas ocorrem muito frequentemente. Você não precisa decorar a resposta, você precisa saber a resposta e conseguir entender a resposta e explicar a resposta. Eu vou dar alguns tipos de pergunta, não necessariamente vão ser essas, tá? Mas vão ser coisas nessa linha. E às vezes não tem certo e errado, mas tem um raciocínio que é bom ser seguido. Primeira pergunta: o que acontece quando um user manda um request pro back-end? A resposta simples, né? É que o user vai clicar em algo no front-end, o front-end vai enviar esse request pro servidor do back-end, o servidor do back-end vai processar e devolver o request. Ok, resposta simples feita. Mas geralmente não é isso que o entrevistador quer. Ele quer que você, né, peça, você pode pedir um pouco mais de especificidade e tentar entender o que dessa pergunta que ele quer buscar de você. Se é algo mais de system design, e geralmente é. Geralmente essa pergunta ele vai querer que você cite, por exemplo, DNS. Que você entenda que possivelmente tem ali um load balancer em um lugar, né? A primeira etapa é o DNS descobrir onde está o servidor. Segunda etapa, possivelmente um load balancer em algum lugar. A gente pode falar que pode ter um WAF ali, alguma coisa na frente. Quando ela chega no server de fato, a gente pode mencionar, por exemplo, middlewares que vão fazer, por exemplo, autenticação. Enfim, a gente pode entrar aqui em detalhes do serviço também, caso o entrevistador queira, né? Você pode perguntar, pô, você quer que eu fale um pouco do servidor, de como geralmente funciona? A gente vai ter geralmente as rotas que vão chamar um serviço, esse serviço vai geralmente ter um repositório ali que vai mandar a requisição para um banco de dados, né? Enfim, você entendeu? Perguntas mais amplas requerem que você demonstre um domínio de tudo, assim. E todas as perguntas são para demonstrar que você tem fluidez, que você entende do que está acontecendo. Não necessariamente tem uma resposta correta ou errada, mas que você entende das coisas, né? Por exemplo, como se prevenir de SQL injection? Você pode falar, olha, existem várias diferentes maneiras aqui. Você pode falar de prepared statements ou parameterized queries. Você pode falar de ORMs. ORMs, em grande parte, previnem SQL injection, mas basicamente o que você quer falar é para nunca concatenar strings em queries. Você nunca vai querer concatenar uma string numa query e essa é a forma, né? Algumas perguntas eu vou um pouco mais rápido, tá? Se você quiser, você pode pesquisar mais detalhes depois, mas enfim. Uma pergunta razoável numa empresa que usa REST é qual a diferença entre put, post e patch. Tradicionalmente falando, post cria uma entidade de maneira não idempotente, né? Put vai substituir ou criar uma entidade nova, se a entidade não existir, de maneira idempotente, e patch faz um update parcial, tá? Em resumo, é isso aqui. Dá pra entrar em mais detalhes? Dá. Mas a gente quer ver mais perguntas, né? Como você lida com envvars, né? Com variáveis de ambiente. Aqui a resposta correta é você falar que você nunca vai fazer um hardcode de nelas na própria codebase, tá? A gente pode usar um .env e de alguma forma, né, injetar isso daí no nosso serviço através do CI/CD. Muito comum também usar secret managers, como o da AWS, por exemplo. E aí você vai ter que dev, staging e prod vão ter os seus próprios segredos, né? Isso aí vai estar separado logicamente e não tudo junto e misturado. Cada um consegue acessar suas próprias variáveis de ambiente e eu não consigo de forma alguma, por exemplo, acessar uma variável de prod no meu ambiente de staging. Isso seria o ideal. Muitas empresas vão fazer, eles vão ter tipo assim, OpenAI que prod, e eu consigo acessar essa variável em qualquer ambiente, tá? Tá errado, mas não tá tão errado assim, tá? É uma prática comum, é uma prática que, se possível, evite. É gambiarra isso daqui, tá? Você vai ter que fazer gambiarra no código pra lidar com isso daqui, mas enfim, uma solução que existe também. A gente entra também em algumas perguntas que, assim, toda pergunta ela quer pescar um pouco do seu conhecimento, né? Uma pergunta genérica como você melhora a performance de uma API? É uma pergunta que tem diferentes camadas. A primeira camada dessa pergunta é você entender o que pode ser melhorado, né? Caso eu tenha uma API que tá lenta, pô, você pergunta, eu tenho log em observabilidade, eu consigo ver o quanto cada etapa
etapa do meu código tá demorando? Se eu não conseguir ver isso, de repente a primeira coisa é eu de fato implementar isso. Geralmente, né, depois que eu ver a parte que tá lenta, eu vou acabar confirmando que a parte que tá lenta na minha API, geralmente, é muitos requests de maneira síncrona, né? Então, de repente, você vai no banco de dados, volta do banco de dados, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Faz 5 idas e vindas do banco de dados, e isso pode estar deixando a nossa API muito lenta. Você pode ter um problema de N+1, ou pode ser que você consiga utilizar uma solução como cache. Cache é geralmente razoável para aumentar a performance da sua API. Você pode ter, por exemplo, o caso que a sua CPU está sendo muito utilizada. Se a sua CPU está sendo muito utilizada, você pode escalar, ou então você pode também ter umas background tasks. Vamos imaginar, né, que você faz um request para pegar o seu saldo de hoje de algum lugar. Pode ser que a gente tenha uma task em background que todo dia vai calculando e fazendo update nesse saldo em alguma view. E aí, quando o usuário requisitar por isso daqui, eu não preciso calcular na hora, né, já tá meio que pré-calculado. Ou então, se o usuário faz algo que envia um e-mail, por exemplo, eu posso ter que isso vai para uma task que vai ser processada em background, e aí eu tiro um pouco do gargalo da minha CPU. Enfim, tô conversando aqui bastante para você entender que esse é um tipo de pergunta que você pode conversar bastante e dar várias possibilidades para mostrar que você tem fluidez no back-end. O que é um índice e por que é importante em banco de dados? E de repente também a pessoa vai te perguntar qual a desvantagem de ter um índice, né? Porque você vai citar muitas vantagens. O que é um índice? É uma estrutura de dados, geralmente uma B-tree, que vai acelerar a sua busca quando você fizer uma busca pelo índice, né? Geralmente você tem que o ID tá indexado. Então ele acelera a busca porque eu não preciso mais escanear a tabela inteira já que o meu ID tá indexado. Qual que é o problema disso? O problema disso é que tem um custo, né? Eu acabei de te falar que o índice no banco de dados é uma estrutura de dados. Essa estrutura precisa ser criada e mantida. Como ela precisa ser criada e mantida, ela faz com que as escritas no banco de dados sejam mais pesadas e mais lentas. Porque além de escrever na tabelinha ali normalmente, a gente precisa também atualizar o índice. Geralmente se fala um pouco sobre ORMs também, tá? Quais vantagens e desvantagens de ter um ORM, quando você recomendaria, não recomendaria. A gente tem um vídeo inteiro sobre isso, tá? Eu não vou falar sobre o ORM agora de novo. O que são middlewares? E dê exemplos. Bom, middlewares são códigos que são executados antes ou depois do processo principal de uma requisição. Os mais comuns, geralmente você tem autenticação, você tem login. Esses são provavelmente os dois mais comuns, tá? Mas você pode ter também rate limiting. Você pode ter também alguns requests alguns middlewares de validações gerais. Mas você pode ter muitos tipos de middlewares, tá? Isso aqui não é uma lista exaustiva e você nem precisa ter essas coisas aqui necessariamente em middleware. O que é uma partition, né? O que é uma database partition? Vamos colocar mais especificamente. Cara, essa daqui é um pouco complicada. Então a gente vai ser um pouquinho simplista aqui, até porque numa entrevista para Pleno, geralmente uma resposta um pouquinho mais simplista basta. Você tem aqui um banco de dados. Vamos colocar aqui que a gente tem o nosso ID. A gente vai ter os IDs 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Existem alguns tipos diferentes de partitions. Partition também é conhecido como sharding, e você vai separar o seu banco de dados em shards. O tipo mais comum de particionamento, não é o único, é o que ele vai pegar. Por exemplo, ele vai separar o banco de dados logicamente. Aqui, pode ser aqui no meio. Separei o meu banco de dados, o que isso aqui permite que eu faça? Permite que eu jogue essas entidades que estão aqui num banco, essas outras entidades que estão aqui em outro banco, né? Em outra máquina de repente. Então isso aqui nos dá uma boa escalabilidade horizontal. Se a minha única máquina estiver ficando muito lenta, é uma das possíveis soluções, mas sharding tem várias dificuldades adicionais. Nota, a gente está olhando apenas para uma tabela aqui, né? Se essa tabela tiver relações com outras tabelas, como que a gente faz? Começa a complicar o negócio. Se essa tabela aqui começar a crescer muito, né? A gente fez uma divisão entre o 3 e o que estava abaixo do 3. Como que eu faço essas divisões? De repente um recebe números pares, o outro recebe números ímpares? É uma solução. Partition é bastante complicado, mas geralmente para Pleno, basta entender o que é e entender que existe muita complexidade adicional que vão ter trade-offs aqui. Concorrência versus paralelismo. Bom, é relativamente simples, tá? Concorrência vai ter que, tipo, ele executa um pouco aqui, aí ele executa um pouco aqui, aí ele executa um pouco aqui, e no final ele executa um pouco aqui, né? São códigos concorrentes. A sua CPU tá mudando aqui rapidamente de um pro outro, de modo que múltiplas tarefas estão sendo executadas de maneira que parece ser paralela, só que na real a CPU foca em uma, depois foca em outra, depois foca em outra. O paralelismo verdadeiro, você tá aí realmente fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você tá aqui, cada um tá rodando numa thread de repente, ou numa máquina diferente, enfim. Como você implementaria pagination, né? Como que você implementa paginação? Paginação, nesse caso, se refere à paginação geralmente a nível de banco de dados, mas a nível da API, né? A sua API vai pedir para uma lista de músicas, e o back-end vai te retornar, sei lá, 20 músicas. Como é que você faz para pedir as 20 próximas músicas, né? Como é que você carrega mais músicas? Você tem algumas soluções, tá? Você pode usar, as mais comuns são Cursor-Based Pagination, ou você pode usar Limits of Sets, são as duas mais populares. A Cursor, ela é boa porque ela evita inconsistências. A Limit e Offset pode ser que os dados subjacentes mudem, e aí você
perde a referência, né? Eu expliquei isso num vídeo também sobre o Pagination, mas é o seguinte, né? Imagina que você tá recebendo os 20 posts mais recentes. Aí você clica em carregar mais e ele carrega os mesmos 20 posts, porque 20 novos foram criados, entendeu? Você pode esbarrar nesse problema. A vantagem é que limit offset é bem fácil de implementar, então geralmente as pessoas começam por aqui. Mas, enfim, você pode escolher aqui, tá? Essa eu vou deixar pra você nos comentários. O que é um deadlock e como prevenir. Percebe que o nível de pergunta não é necessariamente um nível de pergunta muito complexo. Elas realmente estão aqui pra testar sua fluidez, não pra testar um conhecimento técnico absoluto ultra aprofundado de alguma coisa. E claro, aqui eu trouxe só perguntas genéricas, tá? Se você estiver fazendo uma entrevista pra Java, provavelmente vai perguntar o que são, sei lá, streams no Java, quais são os tipos mutáveis e imutáveis do Java. Se você estiver fazendo uma pergunta pra Python, uma entrevista pra Python, provavelmente vão te perguntar o que é uma list comprehension. Numa entrevista de Node, vão te perguntar o que é o event loop do Node, tá? Existem perguntas específicas também para sua stack. Eu trouxe as genéricas porque as genéricas se aplicam para todo mundo e também para você se balizar um pouco no nível de pergunta e no que é esperado da sua resposta, tá? Sei lá, se você estiver fazendo uma entrevista para React, você precisa conseguir explicar o que é o use state, use effect, qual a diferença de um para o outro, o que é o tal do use memo lá, o que é a virtual DOM, esse tipo de coisa precisa estar no ponto da sua língua. Afinal de contas, se você é pleno, presume-se que você já tem alguma experiência com a tecnologia. Se você tem alguma experiência com a tecnologia, é esperado que você tenha algum bom entendimento. Geralmente não são perguntadas coisas ultra profundas, tá? O que é um exemplo de uma coisa muito profunda que não vai ser perguntada geralmente? Como que é implementado por debaixo dos panos uma kill no Python? Pô, ninguém nunca abriu esse código. Nem é tão comum você usar kills no Python no dia a dia. Tipo, existe a resposta. A resposta é que no CPython ela foi implementada através da DQ, né? Ela é uma DQ seria a resposta, mas enfim. Não é nessa pegada, tá? Espero que você tenha aprendido algo, espero que isso te ajude na sua próxima entrevista. Se você tá se preparando para trocar de emprego, a gente tem um curso voltado para isso. Alguns dos feedbacks aqui extremamente positivos, né? Uma pergunta que sempre me fazem é se tem validade para quem tá entrando como júnior. Bom, a gente tem uma confirmação de pelo menos 2 pessoas júniors que para quem deu certo, e a gente nunca anunciou isso especificamente para júnior. A gente não mira especificamente nos júniors, né? A ideia é ser algo bem geral aqui. Então a gente tem um curso, ele se chama Roadmap para o seu próximo emprego. Eu vou te ensinar a mapear as vagas, né? Encontrar as vagas no Brasil e na gringa. A gente tem aulas de currículo, tem aulas de currículo específicas para o Brasil, específicas para a gringa, modelos de currículo. Temos algumas aulas sobre cover letter, não tantas porque não é tão importante, não é tão comum assim. Tem bastante coisa sobre LinkedIn, a gente entra bem a fundo em como você vai criar um LinkedIn que atrai recrutadores e bastante coisa sobre entrevista de emprego, tá? Eu tento esmiuçar aqui as 5 etapas ali que eu elenquei das entrevistas de emprego. Isso inclui, né, essa etapa aqui que a gente estava olhando agora, que é a etapa da entrevista técnica. Se você acha que esse conteúdo pode ser para você, o link para comprar vai estar aqui na descrição. Se você comprou e não gostou por qualquer motivo, você tem um mês para pedir reembolso, eu não vou te perguntar absolutamente nada. Você não precisa nem justificar o motivo pelo qual você está pedindo reembolso, tá? Se não foi para você, você achou que não funcionou, você achou que, enfim, de repente não era o que você queria, tá tudo bem. A gente trabalhou bastante nisso, as aulas estão muito boas e as pessoas estão de fato tendo resultado, tá? O link vai estar aqui. Eu vou ficar muito feliz se você vier fazer parte disso e de te ensinar, né, como arrumar empregos melhores, como conseguir as entrevistas, como ir bem nas entrevistas, né, e passar nos processos seletivos.